página e a Lu vai fazer a prece. A Luciana. Vamos lá, então, 15 de agosto. Eu sou o Deus da eternidade e de tudo que existe. Procure por mim não apenas no silêncio das manhãs, mas o tempo todo, ao longo do dia. Não deixe que problemas inesperados o afastem da minha presença. Ao contrário, converse comigo a respeito de tudo e observe com fé atentamente para ver o que farei. A adversidade não precisa interromper sua comunhão comigo. Quando as coisas estão dando errado, você tende a reagir como se estivesse sendo castigado. Em vez de pensar assim, negativamente, tente ver as dificuldades como bênçãos disfarçadas. Faça de mim o seu refúgio, entregando-me seu coração, confiando no meu amor o tempo todo. Querido Mestre Jesus, aqui estamos para entregarmos os nossos corações a Ti, a fim de que as nossas consciências se expandam, que a gente possa aprender com o estudo de hoje os Teus ensinamentos para levar não só para a nossa vida, mas para quem estiver perto de nós, que sejamos sempre um canal do Teu amor. Aqui estamos, prontos para mais um estudo. Que assim seja. Que assim seja. Então, quem vai ler o Evangelho é a Lívia, né? Que pediu, né? Oi, Lívia. Vou falar igual a tu. Que lindo! Gente. Ai, fiquei toda arrepiada. Que lindo! Toda arrepiada. Vamos lá. Capítulo 23, o item 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Bom, vou começar. Capítulo 23, item 1. Quem não odeia seu pai e sua mãe? Uma grande multidão de povo caminhando com Jesus. Ele se volta para eles e lhes diz: se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, irmãos e irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, todo aquele que, dentre vós, não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, do 25 ao 33. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Certas palavras, muito raras, de resto, fazem um contraste tão estranho na boca do Cristo que, instintivamente, se rejeita seu sentido literal, e a sublimidade de sua doutrina não sofre com isso nenhum prejuízo. Escritas depois de sua morte, uma vez que nenhum evangelho foi escrito durante sua vida, é lícito crer que, nesse caso, o fundo do seu pensamento não foi bem exprimido, ou, o que não é menos provável, o sentido primitivo pôde sofrer alguma alteração, passando de uma língua para outra. Bastaria que um erro fosse feito uma primeira vez para que tivesse sido repetido nas reproduções, como se vê tão frequentemente nos fatos históricos. A palavra ódio, nesta frase de São Lucas, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Não há ninguém que tenha tido o pensamento de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, supérfluo discuti-la e ainda menos procurar justificá-la. Seria preciso saber primeiro se ele a pronunciou e, na afirmação, saber se, na língua em que se exprimia, essa palavra tinha o mesmo valor que na nossa. Nesta passagem de São João, aquele que odeia sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna. É certo que não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica e havia muitas palavras com vários significados.
Tal é, por exemplo, aquele que no Gênesis designa as fases da criação e serviu a uma só vez para exprimir um período de tempo qualquer e a revolução diurna. Daí, mais tarde, sua tradução para a palavra dia e a crença que o mundo foi obra de 6 vezes 24 horas. Tal é ainda a palavra que se dizia de um camelo e de um cabo, porque os cabos eram feitos de pelo de camelo, e que foi traduzida por camelo na alegoria do buraco da agulha. Então, essa passagem ele explica mais ou menos, né, sobre as traduções bíblicas, né? Fala, né, até o título, né, moral estranha, porque é estranho ouvir essas palavras da boca de Cristo, né, que sempre pregava amor, caridade, aí falar que você tem que odiar seu pai e sua mãe é meio, né, não faz muito sentido. Mas é aí que a gente tem que ter consciência de que eu, pelo menos, sempre fui muito assim. A Bíblia, óbvio, é um livro importantíssimo, mas a gente tem que saber interpretá-lo, porque foi escrito há milhares de anos atrás. O que ele diz aqui exatamente não foi escrito por Jesus, não foi ele que teve a autoria, né? Chegou, escreveu e reproduziu as cópias. Então, o que acontece? Muita coisa se perdeu, muita coisa foi acrescentada de acordo com os tempos, de acordo com as culturas, entendeu? Por exemplo, a gente tem passagens de que a mulher adulta tem que ser apedrejada em praça pública. Você vai fazer isso hoje em dia para a mulher ou para o homem adulto? Não sei, enfim, você vai apedrejar alguém na rua? A gente sabe que não, loucura. Mas na época era cultural, entendeu? Então, na época, vamos dizer assim, não vou dizer que era o certo, mas era o que se fazia. Entendeu? Então, a partir do momento que a gente tem consciência disso, uma das pessoas que mais falam sobre essas traduções, né, bíblicas é o Aldo Dutra. Ele sempre fala numa palestra ou outra sobre isso, para a gente tomar cuidado com as interpretações, cuidado com o que é falado, como a gente absorve aquela ideia. Então, é assim, eu pelo menos isso, eu procuro ler a passagem dela, o que de essência aquilo me transmitiu. É assim que eu tento pegar. Agora, costumes da época, cultura, a gente sabe que eles podem, em algum momento, deixar de lado, porque não cabe a gente aqui, século XXI, né, ter os mesmos comportamentos de uma época, né, até mais bárbara, né? Então, não cabe a gente ficar tentando reproduzir coisas, por exemplo, do Velho Testamento, né? E também tem coisas também do Novo Testamento. Não cabe nesse momento nosso aqui. As coisas evoluem, as coisas seguem, as coisas mudam. Mas a essência, a palavra de Cristo, amar ao próximo, como assim, é isso que a gente tem que carregar para a nossa vida, para a nossa evolução. É isso que fica. Então, infelizmente, algumas pessoas, e eu não vou me ater a só uma religião, pode ser uma pessoa de qualquer religião, espírita, católica, evangélica, enfim. A pessoa às vezes se atém àquela frase, aquele pensamento, não sei, não pode fazer isso. E a pessoa segue aquilo, e às vezes no tempo que a gente está vendo não cabe mais, entendeu? Não é que não é certo nem que é errado. Foi o que eu falei, a cultura, as coisas mudam. Principalmente num povo, né, que vive tão distante de nós. Nós somos muito diferentes, entendeu? Então, a gente tem que ter consciência disso. Na hora que a gente lê textos bíblicos e tal, absorver o que aquela mensagem quer transmitir para a gente, na sua essência. E não simplesmente ler ela literalmente. Está escrito que eu não posso fazer, ou está escrito que eu devo fazer isso. Tantas coisas a gente lê hoje e a gente até, né, cria aquela estranheza de nossa, mas
volto a dizer, para aquela época cabia, hoje em dia não mais. Então, quando ele quis dizer, se você odeia o pai ou odeia sua mãe, provavelmente é o que o texto fala, ele não estava usando essa palavra literalmente, odiar, essa palavra, ele não estava usando isso. Mas aqui, pelo que eu li vendo, eu acho que ele quis dizer no sentido do desapego que a gente tanto propõe aqui nessas leituras. E não adianta a gente ter, enfim, não só um pai, uma mãe, às vezes um filho, uma filha, algum parente, ou não necessariamente um parente nessa vida, mas que a gente se vê agarrado tanto naquela pessoa, ou naquela coisa, ou num sentimento, que a gente simplesmente trava. A gente depende daquilo, aquilo, sabe? É aquilo e ponto. Aí que a gente estaciona, entendeu? Eu não sei viver sem o fulano. Eu não sei viver sem esse plano. Isso não pode existir. A gente sabe disso. As coisas mudam. Quem hoje veio como meu pai, amanhã pode vir como meu filho, pode vir como meu neto. Então, as coisas vão mudando. Então, não há necessidade do apego. Estaremos sempre juntos de uma forma ou outra. Então, acho que o Cristo, ele quis fazer mais ou menos essa ideia para a gente, que a gente precisa evoluir por nós mesmos e não ficar apegado tanto às coisas dessa terra quanto a sentimentos e a pessoas, que é o que aqui ele fala principalmente, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A doutrina, ela vem a nos ensinar isso, que as coisas, o espírito é eterno, mas as situações podem mudar. Então, já que a gente tem consciência disso, a gente tem que colocar isso na prática, né? O desapego, que a gente tanto fala aqui, né? De saber que hoje eu estou assim, eu tenho os pais que eu tenho, o irmão que eu tenho, a família, os filhos que eu tenho, mas amanhã será diferente. E isso é para a minha evolução, é para o meu caminhar espiritual. Às vezes, numa próxima, pode ter a necessidade de eu vir como mãe de algum dos meus parentes ou como filha. Então, é assim que vão se achando as peças, né? E Deus é perfeito. Então, como meu pai sempre fala, Deus não joga dados ao acaso. Então, ele sempre vai fazendo de forma que as coisas vão se encaixando e da melhor forma possível a gente vai se encontrando com essas pessoas e se conciliando, se reconciliando, se acertando, crescendo junto, mas é aquele negócio. Nesse momento, eu sou livre. Nesse momento, a Ju é a Ju. Enfim, mas no próximo, seremos pessoas diferentes. E é assim que funciona. Então, acho que é mais ou menos isso. Eu acho que eu vi o Danielson levantar a mão. Foi você? Você quer falar, Danielson? Você levantou a mão. Muito bem esclarecedora os comentários da Lívia. Eu gostaria de lembrar como ela citou o Haroldo, né? O Haroldo fez uma tradução do Novo Testamento e é muito importante a gente ter acesso a esse conteúdo porque ele leu o Novo Testamento do hebraico direto para o português, né? Ele não foi no grego e depois no latim, como tem várias traduções. E tem diferença ali no entendimento, no verbo, por exemplo, odiar. Aqui o Kardec já, se a gente for continuar lendo o texto, ele vai ver que o Kardec, como um linguista também que estudou bastante, né? Ele estava querendo se referir a amar menos, né? Não amar, deixar de amar Jesus tanto quanto a família. Então, e outra coisa que é importante lembrar também são os comentários do Emmanuel a respeito dos evangelistas. Tem uma coletânea do Emmanuel, através de Chico Xavier, que ele comenta, da FEB, aliás, que ele comenta, eles juntaram, compilaram os comentários de Emmanuel através de cada apóstolo. Tem do Lucas, tem do Mateus, tem do João. E é bem importante, porque nessa passagem ele dá exemplos, né, do que é odiar, do que é deixar, né? Porque quando Jesus retorna, ele já havia assumido, ele retorna para o lar.
E aí os irmãos, querendo ver o interesse ali, né, querem usar Jesus para algum tipo de finalidade. Ele já não se vê mais como filho de, de Maria e José na carne, ele já se anuncia como um enviado de Deus, né, como Messias. Então, quando a gente vê o Evangelho, né, a gente tem a oportunidade de ter uma interpretação eh, de cada apóstolo. E cada um tem uma leitura a respeito disso, né? Tem uma mensagem para dizer. Tem outros, né, que se tornaram apóstolos e que a gente precisa ter acesso. O Emmanuel, no próprio Evangelho, na codificação do Espiritismo, ele estava presente, né? Ele assina aquela mensagem do egoísmo. Então, ele participou de todo esse processo de construção, né? Tem várias mãos colaborando aí, Joana de Ângeles, que assina como aquele espírito amigo, né? Divaldo já falou disso. Então, a gente vai ver que, à medida que a gente vai aprofundando nessa leitura, para além do Evangelho, há uma conexão entre eles. E eles vão dando oportunidade da gente aprofundar nessa leitura, né? Ele fala como cartas vivas do Evangelho, como cartas vivas, né? Acho que é isso. Alexandre. Eu acho legal a visão da interpretação do Evangelho e tal, mas eu acho que para a gente já é evidente que Jesus e ódio na mesma frase não encaixa, né? Só se for antagônico. Não dá para falar em Jesus e ódio na mesma frase, então fica fácil de entender que tem alguma coisa aí que não está legal. O grande lance, na verdade, que eu acredito assim que é fundamental, é o que eu faço com isso, né? O que eu faço com isso? E quando a gente pensa em, poxa, Jesus falando que se você gostar mais do seu pai, da sua mãe do que de mim, se você, o que ele está querendo dizer, né? E fica meio evidente assim, é que ele está falando da doutrina, né? Da doutrina cristã, né? E qualquer coisa que esteja divergente da doutrina cristã deve ser vista pela gente com muita restrição, né? Com muita restrição. Então, eu acho assim, esse capítulo da estranha moral, né? A gente pode enxergar de duas formas. Se eu quero discutir se as palavras eram essas ou não, e eu acho que é válido, eu acho que isso traz um engrandecimento da obra como um todo, mas eu posso olhar pelo outro lado, que é o lado que a gente sempre está discutindo aqui também, que é o que eu quero para mim, o que isso significa para mim e o que eu vou fazer com essa informação, né? Então, eu acho que Jesus está o tempo inteiro nos incitando, nos mostrando que a gente tem que estar antenado e que, quando você toma consciência do caminho do cristianismo, né, então é hora da dedicação. Eu acho que essa lição ela fala sobre dedicação, entendeu? E sobre distração, sobre o que pode nos distrair. Então, assim, uma visão bem lúdica da coisa, né, é que os nossos grandes apegos estão na família. Se a gente parar para pensar, os nossos maiores apegos estão na família. É o nosso pai, é a nossa mãe, é o nosso marido, é o nosso filho, é o nosso irmão. É onde a gente manifesta mais fortemente o apego, né? Então, a gente pode interpretar isso como Jesus falando do apego, sabe? E do apego que atrapalha a sua evolução, porque toda vez que a gente se apega, se a gente não se apegar, aliás, toda vez que a gente se apega, a gente já está em erro, né? Eu ouvi recentemente uma palestra que eu achei muito lindo, assim, que a vida não é um lago, a vida é um rio, sabe? Vida é fluxo, é movimento.
Então, toda vez que você se apega, você está incorrendo num erro grave para você mesmo. Não é um erro grave com ninguém, não tem consequências dramáticas com ninguém. Então, eu acho que essa lição ela fala do apego, sabe? Do apego, colocar o apego nas coisas certas, colocar o apego no ensinamento profundo, né? Da transformação, do fluxo. E entender, tomar cuidado de que nosso pai, nosso filho, são usufruto, não nos pertence, né? E mais do que não nos pertencer, eles seguem um fluxo onde em algum momento em algum remanso a gente se encontra de novo, né? Então é um fluxo, passou, conviveu, se perdeu, em algum remanso a gente se encontra de novo. As folhas lá no rio vão se encontrar de novo, né? Então é muito importante a gente pensar no apego, sabe? E amor e apego se confundem na nossa cabeça, dada o que eu gosto de dizer, essa gosma que a gente vive nesse planeta, nessa gosma de energias negativas que nos envolvem o tempo inteiro. Então, a gente tem muita dificuldade em conseguir discernir amor e apego, sabe? Então, é legal a gente... É uma forma da gente ver essa lição também, né? Eu acho que é uma forma da gente enxergar. Muito bom! Suzana falando. Todos falaram lindos. Mas alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir? Ainda tem tempo, gente. Hoje a Nani não veio, né? Hoje a gente não vai ter uma música. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Pô, tem tantas vozes aqui que eu nem conheço. É isso que eu ia falar. Tem muita gente que a gente não sabe nem como é a voz. Mas você falando, Alexandre, dessa questão do apego, né? A gente tem essa dificuldade mesmo. É desafiador para a gente fazer isso. A gente acha que por amar só a gente sabe cuidar, só a gente sabe fazer, e não é assim, né? E não é por aí. Aí a gente acaba se apegando a sentimentos, né? Todos os sentimentos, assim, quando você fala que os amores estão na família e os desafetos também, né? Tá tudo junto. Quem a gente ama, quem a gente não amava, veio para a gente aprender a amar, né? Um filho, e por aí vai. E realmente muito desafiador a gente lidar com essa questão do apego, que a gente, ao longo da nossa vida, a gente foi, né, aprimorando isso. Né? A gente foi, antigamente a gente era mais desgarrado. Né? Não sei em que momento que a gente começou é meu, o apego ali. Antigamente a família, tipo, me fez lembrar as famílias indígenas, né? É um filho, todo mundo cuida, não é meu, é todo mundo, é filho de todo mundo tem a mesma responsabilidade com aquela criança, né? E é legal isso. E a gente precisa aprender, tem tanta lição bonita aí na vida para a gente olhar também, como tem as coisas ruins, que às vezes, infelizmente, o ser humano tem esse foco mais apurado para as coisas, né? Que causam espanto, choca. Tem muita coisa boa também que a gente pode estar olhando e pegar um ensinamento bom, né? E começar a exercitar, porque nada vem por osmose, nada, não é assim. Você tem que praticar, você tem que começar cada dia um pouquinho. Vai se desapegando aos pouquinhos, vê uma coisa que seja mais suave para você e vai treinando semanalmente aquilo. Vou me desapegar hoje, essa semana eu vou treinar com meu filho, um pouquinho disso. Começa, de repente, ver algumas questões, se acontecer alguma coisa. É um treino, não tem jeito, você tem que treinar para quando chegar a hora da prova você estar forte, né? Tem que estar estudando. Graças a Deus a gente tem o Evangelho todo dia que nos relembra que a gente tem que estudar, que a gente tem que caminhar e que a gente tem que treinar, porque uma hora as provas vão chegar. E aí como é que a gente vai ficar? Será que a gente vai passar ou vai reprovar? Né? Então, para a gente passar, a gente precisa fazer os exercícios, que são esses exercícios de desapego, por exemplo. Oi, Daniel. O Alexandre falou, acho que o ponto, né? O ponto do apego, porque
a gente é levado a estar confortável na identidade que a gente assume quando vem para o corpo, né? Há todo um planejamento, a doutrina espírita esclarece isso, conforta a gente, né? E aí me lembrou a questão do livro dos médiuns, naquela parte da identidade dos espíritos, quando ela pergunta 256, né? Da 256 a 259, o item que ele vai falando como é que a gente consegue reconhecer a identidade do espírito. Que Jesus ali ele está falando que o espírito imortal, a gente não pode esquecer, falando ali para o Danielson, tá vendo o Danielson perfeito, né? A mensagem que ele fala para o Emmanuel é a mensagem do Emmanuel vivo, né? Do Emmanuel no espiritismo de hoje, não com o público. A gente vai ler, né? Então, a identidade do espírito, né? Quer dizer, as várias roupagens que ele teve, qual é que ele vai dar destaque, né? A gente se apega à personalidade para se organizar socialmente, para ter uma identidade. Só que aí ele está convidando a gente ao desapego do mundo, porque a felicidade não está aqui, como foi outro dia nosso estudo, né? E a gente não pode depositar as nossas fichas completamente aqui, mas a gente vive no mundo. Estamos no mundo, né? Mas não somos. Eu acho que ele travou. Deixa eu ver. Oi? Danielson, acho que você travou um pouco. Todo mundo está ouvindo, Danielson? Para querer dizer que em algum momento a gente vai identificar. Danielson, estava travando a sua conexão. A gente não entendeu o final. Quer falar de novo? Eu queria dizer que para a gente formar uma identidade crística, esse é o objetivo, né? Show, é isso aí. Quer falar, Alexandre? Só mais uma colocaçãozinha em relação ainda a essa estranha moral de Cristo, né? É muito legal a gente abrir os olhos para se questionar sobre determinadas coisas, né? E se Jesus estivesse dizendo, por exemplo, que era para a gente se afastar dos nossos pais e tal, sabe? Então, é legal fazer esse exercício também, para a gente pensar, o que ele quer dizer com isso? O que isso pode representar, né? Então, essa questão que a gente estava falando sobre o apego, ela tem um agravante, fazendo o link com o culto de ontem, sobre a educação, né? Que é o seguinte, o apego, ele é tão natural a gente, né? Que a gente, a Ju estava falando sobre as tribos que educam o filho, todo mundo é responsável, né? E a gente tem o egoísmo de passar a nossa conduta moral para o nosso filho, entendeu? Achando que isso é educação, sabe? Era o que a gente estava falando ontem. Educação é plantar. Então, eu gosto muito de que a gente pense dessa forma, sabe? De que a gente pense que Cristo também estava plantando. Então, também é legal quando a gente tem essa questão. Eu acho que foi o maior educador que existiu. Que ele não chegou ali e tentou falar, é assim que você tem que ser. Ele falou, olha, cara, é isso aqui ao seu tempo. Entendeu? É isso aqui ao seu tempo. Né? E quantas vezes eu já falei isso algumas vezes no culto, eu há pouquíssimos anos atrás, bem pouquíssimos anos atrás, ainda estavam germinando sementes que meu pai plantou quando eu tinha 13, 14 anos. Entendeu? Porque eu não tinha maturidade para entender e só depois de 30 anos que eu falei, caramba, era isso que ele queria dizer lá atrás. Né? Então,
é importante isso, sabe? A gente ser menos apegado e tomar muito cuidado com esse joguinho do eu, sabe? Da minha educação, do eu. Eu acho que é relevante. Essa coisa nesse capítulo, né? Esse negócio da estranha moral tem várias coisas, não só odiar o pai e a mãe, né? As perguntas que ele fazia, quer dizer, que está escrito, né? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Tipo assim, somos todos nós, não tem, todo mundo é de todo mundo, não somos uma única família. Se a gente começar a pensar assim, também é um caminho, né? Que a gente pode estar exercitando aí. Então, eu acho, no meu entendimento, né? No meu entendimento da lição de hoje, que é um convite para a gente desapegar, como sempre tem sido, né? Autoconhecimento, desapego, porque a uma hora a gente tem que partir, uma hora a gente tem que mudar o personagem, o papel. A gente vai trocar isso daqui a pouco. E quanto menos a gente ficar apegado, vai ser melhor, né? Para a gente vai sofrer menos. Não vou dizer que vai ser facílimo, que não é uma coisa. Aí também seria esquisito. Seria esquisito. Ah, meu pai morreu, tá tudo bem. Ah, morreu. Não é? A gente sente, a gente chora, só que a gente não fica assim a vida inteira, porque a gente sabe, né? Volta aquela questão do saber e acreditar. A gente sabe que ele vive, né? Que eles, os que partiram, permanecem. Então a gente tem que começar a exercitar, não tem jeito. A gente não vai deixar isso entranhado na gente se a gente não exercitar. E como o meu Zoom é ilimitado, eu vou dizer que já está acabando o tempo, porque já são 18h32, senão a gente fica 24 horas aqui, se não tem tempo, não. Alguém gostaria de fazer a prece? Hoje, deixa eu ver. Quem for fazer a prece, lembrar das nossas aguinhas. Alguém sentiu no coração a vontade de falar sobre o que a gente estudou, do desapego? Alguém? Alexandre? Sentiu o Alexandre olhando para mim, eu olhando para ele? Eu não sei. Lívia se ofereceu, Lívia. Tá. Então vamos orar. Vamos lá. Fechar nossos olhos. Pensar agora só em coisas boas, ter pensamentos positivos. Pensar em algum lugar que nós gostamos de estar, com as pessoas que gostamos também de estar. Sempre é bom, né? Agradecer a Deus por esses momentos. Agradecer pelo nosso Evangelho. E por mais uma semana que está se encerrando hoje. Que possamos ter sabedoria para a próxima semana que vai se iniciar. Paciência, resignação. E que possamos hoje pedir permissão para encerrar o Evangelho de hoje. E agradecer também a toda a espiritualidade que inspira nossos corações, inspira nossas palavras aqui. E que possamos carregar essa sementinha dentro da gente, mas não esquecendo de germiná-la e de transmiti-la também para os que estão próximos de nós. Que possamos, assim, pedir também que nossas águas ao lado possam ser fluidificadas de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas carências, que possamos sair daqui renovados para ter uma noite tranquila e que também possamos ter uma noite de sono tranquila, porque sabemos que quanto melhor dormirmos, mais podemos estar, né, desdobrando no plano espiritual e auxiliando ou aprendendo. Muito obrigada, Pai, por tudo. Muito obrigada por nos acolher, por cuidar de nós e obrigada pelo nosso momento juntos aqui e mais esse dia. Amém. Agora, aquele momento da foto. Eu esqueci de falar, Lívia. Que lindo, Lívia. Que bom. Sala cheia. Eu estou tentando pegar todas as palavras da Suzana. Sala cheia, eu gosto de sala cheia, assim que ela fala. Vamos lá? Para a nossa foto, sorrindo.
Pode se mexer. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Ai, Antônio, as crianças estão aí? Beijo. Estão com a mãe aqui no quarto, eles apareceram na foto. Apareceram? Ai, que eu não vi. Um beijo, gente. Beijo, Bom gente. final de semana. Beijo. Até amanhã, tchau. Até amanhã. Tchau, até amanhã.